E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora trazendo as últimas notícias do São Paulo pra vocês. São Paulo que enfrenta o Criciúma no final de semana com mudanças do técnico Luiz Ubeldia. Eu já quero que você deixe aí a sua opinião. Qual a escalação ideal para o São Paulo no final de semana? Pra você, torcedor São Paulino. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Dá essa força aqui, se inscreve no canal, ajuda esse jovem São Paulino a atingir essa meta, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, você já sabe, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários e as minhas análises. A gente vai falar muito sobre esse São Paulo do Zubeldia, sobre as mudanças, sobre muita coisa. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, se mais enrolação já sabe. Simbora pro vídeo. Pra onde o São Paulo vai, Zé? Boa noite. Para um lugar bom, Michele. Beijo grande para você, boa noite, abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Vai lá para os Estados Unidos da América, lá na América do Norte, vai disputar, vai fazer a sua pré-temporada lá disputando um torneio amistoso. São Paulo deve sair daqui do Brasil no dia 8 do ano que vem, 8 de janeiro, e deve voltar ali pelo dia 22, então serão aí 15, 16 dias lá na terra do Tio Sam. São Paulo que já confirmou, como a gente tinha dito aqui no Gazeta Esportiva recentemente, que vai jogar contra o Cruzeiro, um primeiro amistoso no dia 15, e depois no dia 19 vai jogar um outro amistoso no momento que começa a chover por aqui, um outro amistoso contra um time ainda a ser divulgado, ainda a ser revelado aí pelo São Paulo. Então vamos aguardar. O São Paulo vai fazer um jogo em Orlando, onde tem os parques lá que você já visitou muito, né, Michele? É Disney, Universal, SeaWorld, e vai também fazer um jogo em Miami, lá no estádio do Inter Miami, praia pra tudo quanto é lado. Então o São Paulo já está preparando até pacotes aí para os torcedores gastarem em dólar lá nos Estados Unidos, para acompanharem o time lá nos Estados Unidos. Então a gente fica na expectativa qual São Paulo que vai viajar lá para a terra do Tio Sam. São Paulo precisa de reforços. O presidente Júlio Casares confirmou em entrevista aos nossos amigos da TNT que o São Paulo quer laterais, como a gente já vem dizendo aqui no Gazeta Esportiva ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. O São Paulo quer contratar laterais, porque na lateral esquerda, por exemplo, vai perder o Wellington. O Wellington vai lá para o Southampton. Tem o Jamal Lewis, que não é um jogador que chegou para ser titular do São Paulo, vai brigar pela posição. Na lateral direita você tem ali o Moreira, que pode sair, o Rafinha, que pode aposentar, só ficaria com o Igor Vinícius. O São Paulo vai ter que fazer vendas no ano que vem, vai ter que vender jogadores. O Nestor pode ser vendido, o Alan Franco já recebeu proposta, o próprio Moreira tem passaporte português, pode ser que vá para a Europa, isso é um facilitador. O São Paulo vai precisar criar mecanismos no ano que vem para conseguir dinheiro, para conseguir grana. Por quê? Porque o São Paulo fechou, né? O Conselho Deliberativo do clube aprovou a criação de um fundo aí para quitar parte das dívidas bancárias que o clube tem. Então, com isso, o São Paulo vai ter credores, vai ter que pagar esses investidores. Lá no contrato, o São Paulo assegura que vai pagar essa galera, então vai poder gastar muito. A tendência é que possa gastar aí até 350 milhões de reais só em contratações, luvas, salário, ou até um valor menor que esse, dependendo aí da renda bruta do ano anterior. É um mecanismo complicado, mas aí você fala, 350 milhões é muita grana. Para um time de futebol, minha amiga, não é não, é pouco. Então o São Paulo vai ter que apertar os cintos. Veremos qual São Paulo vai estar lá nos Estados Unidos no ano que vem. Você gosta dessa pré-temporada aí nos Estados Unidos, Michele? Você acha uma boa? Ou você acha que é só para ver o Mickey? É só para passear? Os jogadores vão ter concentração? O que você acha, minha amiga? No momento em que a chuva aperta. Devolvo para vocês aí. Beijo grande para geral. Eu acho, sinceramente, maravilhoso. Pra férias é uma beleza. E adoraria que a gente fizesse a nossa pré-temporada também, lá nos Estados Unidos, fazendo um Gazeta Esportiva. Primeiros programas do Mesa Redonda. Olha, lá na Universal. Eu topo, assim, o diretor disse que faz até de Barra Bonita, mas eu faria assim, eu adoraria fazer um Gazeta Esportiva de Barra Bonita assim. Eu vou, sou cidadão de lá. Vamos pro Havaí, vamos pra Disney, vamos pra Orlando, fazer já pensou todo Eles são time? convidados da Universal Studios, né, como disse o Zé Paz. E aí? Eu ficaria naquela bola da Universal, em cima da bola. Pra férias é uma beleza, né? Eu entendo que no aspecto comercial, claro, o São Paulo está tendo as suas vantagens, mas no aspecto para treinamento, para o aspecto treinamento, estrutura, não vai encontrar tudo aquilo que tem no centro de treinamento. Lá vai ter... Garrafa, não vai, Michele. Ali a pré-temporada é algo que tem que ser levado muito a sério. Mas entendo o outro lado, o lado comercial, o lado financeiro, e é importante. Então, no aspecto técnico, não me agrada.
mas no todo, como futebol é um negócio, faz parte. Isso que eu ia falar, hoje em dia é business. Não é só parte técnica, né? Tanto é que os clubes, para ganhar dinheiro, vendem mando de campo, fazem uma série de coisas para poder obter algum tipo de vantagem no mundo tão difícil, né, no aspecto financeiro, que os clubes atravessam. O Corinthians teve uma pré-temporada que ele fez em Caraguatatuba, num calor. Gente, foi uma confusão. Você foi? Eu tava lá de férias, e o Corinthians lá em Caraguatatuba. Imagina, Caraguatatuba com o Corinthians, Marcelinho e Carioca. O que não foi aquela pré-temporada, hein? Veja, você é contra, você não tá escalado pra pré-temporada. Deixa eu ver. Não, você é a favor, o Alex vai, Isso. o José Paz, ele tá lá ainda, eu quero saber se ele já foi embora. Já foi pra ele tá em tá Miami. chovendo, de açúcar, né? ele tem defeito de açúcar, também não tá fora da nossa pré-temporada. Sabe que o Alexandre Silvestre quer pré-temporada? Vou levar o Silvestre, eu acho, vou levar o diretor. Deixa eu pensar quem eu vou levar da nossa equipe. Só, vamos nós fazendo o programa. Vai viajar com o Silvestre, tem certeza? Não, o Silvestre vai ficar, ele vai arranjar problema com o dono. Está confirmada a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. No começo do ano que vem, independentemente do São Paulo se ele está na Libertadores, não está na pré-Libertadores. Enfim, fechou. Vai para os Estados Unidos logo no começo do ano, né? Foi até divulgado oficialmente pelo clube. O Cruzeiro e o Atlético também estarão. Até já tem um jogo São Paulo e Cruzeiro marcado para 15 de janeiro. O São Paulo volta das férias e já vai direto, né? Não fica nenhum dia em São Paulo, já é uma apresentação para a viagem. A ideia da pré-temporada lá é 2 semanas. A volta por volta de dia 20, 21 de janeiro, já com o Paulistão começando. E se estiver na pré-Libertadores, tem jogo dia 2 de fevereiro. Então, é aquela situação, São Paulo já fez isso algumas vezes, não com essa gestão, né? Fez lá quando o Rogério foi contratado como técnico. Até ali, e quando o Jardine era técnico do São Paulo. Até ali no Rogério, eu entendi um pouco essa... o técnico acabou de chegar, nem conhece o elenco, então não sei o quê, uma imersão de 15 dias. E aí eu fico me pensando que se a comissão técnica atual teve participação na definição da pré-temporada, onde vai ser, quando vai ser, como é que a gente vai fazer, contra quem a gente vai jogar, né? Enquanto continua essa indefinição em relação ao trabalho do Zubeldia, né? A continuidade ou não. E insisto, né, eu acho que os resultados hoje, presidentes das torcidas organizadas do São Paulo colocaram vídeos depois da vitória do Botafogo sobre o Peñarol, falando do trabalho do ano do Zubeldia do São Paulo. Será que foi tão ruim assim? Então, a questão agora é esse dilema de pensar 2025 com ou sem a comissão técnica. Se você pensa com a comissão técnica, você ganha alguns... né? Você ganha alguns... Respiro. Você ganha algumas etapas, né? E acho que essa indefinição só atrapalha. Lembrando que também, depois dessa vitória com o Botafogo, a iminência de uma final brasileira tem uma implicação na tabela do brasileiro de uma vaga a mais, muito provável agora. Então, o São Paulo está lá, G6, vai virar G7 possivelmente. E também essa vaga a mais, possivelmente ela daria até o 5º a Libertadores direto, né? Então, não seria só os 4 primeiros, né? Que pode ter um impacto também ali na frente. Jogar pré-Libertadores é ruim por diversos aspectos, né? Por ser um risco muito grande você não se classificar, por você ter que começar tudo antes. E o São Paulo decidiu, mesmo sem a sua classificação para o ano que vem definida, já confirmar a participação na pré-temporada nos Estados Unidos, a partir da volta das férias. E tem a troca do gramado, né? Tá rolando. Acabou ontem, né? O gramado está replantado, as placas de grama todas, está completo o gramado. Lembrando que o jogo do Atlético Paranaense, o Vessone trouxe a tabela, teve uma pequena antecipação, né? Ele aconteceria no meio de semana, agora ele vai acontecer no sábado à noite. Lá na frente, depois do Criciúma, depois do Bahia.
o Atlético Paranaense, aí o campo já deve estar em condição de receber, enfim, um jogo do São Paulo 50 dias depois. Massa, você gosta, né, da ideia da pré-temporada fora do Brasil? Você acha que é por aí mesmo? Eu gosto muito, porque eu aprendi com os fisiologistas, médicos, preparadores físicos, que a pré-temporada você tem que respeitar 3 questões importantes. A primeira, dormir bem. A segunda, se alimentar corretamente. E a terceira, treinar adequadamente. Mas as 2 primeiras, quando você está com todos reunidos por 15 dias, a tendência é você conseguir... A tendência, mas tem jogador que não dorme, é ruim, né? Tem o dia da ida e o dia da volta que você perde. Sim. Então, assim, cara, não é o ideal. O ideal, sabe o que seria o ideal? Seria fazer em São Paulo. Mas é menos ruim ficar 15 dias concentrado, né? Sem contar que o jogador ficar com um bico desgracento, né? Porque fica longe da família. Isso. Enfim, mas, como vocês percebem, fisicamente não posso falar nada, deixa estar, deixa rolar. Fechando um pequeno contraponto aí, em 2015 o Corinthians participou da Florida Cup e o Tite estava chegando, não, foi 17, antes, é verdade. 15. O Tite estava chegando ao Corinthians e acabou sendo fundamental para ele, porque no jogo contra o Bayern, ele descobre, acha, sei lá, o tal do 4-1-4-1, que dá o título brasileiro naquele ano para o Corinthians, enfim, o sistema que consolida ele. E foi exatamente no jogo contra o Bayern, no segundo jogo, ele acha lá o 4-1-4-1 e as coisas caminham bem durante o ano depois. Muito. Torcedor São Paulino, torcedor São Paulina, torcedora São Paulina, já comente aí a sua opinião. Deixe qual é o seu time ideal do São Paulo, não só para o jogo do final de semana, mas também para o restante da temporada. A gente tem o Eric, que está vendo uma boa crescente. A gente tem a volta, o retorno do Ferreirinha. Tem o Jamal Lewis retornando da data FIFA. Tem o Wellington também. Eu, particularmente, já disse que acho que, já que o Wellington vai de base, vai lá jogar na Inglaterra, já começa a dar continuidade, já começa a dar minutos de jogos e continuidade ao Jamal Lewis. A gente viu nos poucos minutos do Jamal em campo que ele é um lateral mais técnico que o Wellington, ele consegue acertar um cruzamento na área. Acertar o cruzamento na cabeça do coleguinha é outra história, mas a bola dele já chega na área. O Wellington, ele vai cruzar, a bola bate em alguém. É engraçado que o Wellington tem grande facilidade de quebrar a linha, de fazer o drible, né? Mas na hora de cruzar ele não consegue, sempre ele cruza em alguém. O Jamal Lewis, pelo pouco que a gente viu, ele já parece ser um lateral mais técnico, que consegue vir para o meio, consegue fazer uma tabela, consegue fazer uma inversão de jogo e consegue principalmente jogar essa bola na área para o Caleri pelo menos brigar. Pelo menos brigar. Eu já disse aqui também, eu gosto e gostaria de ver o Santiago Longo no lugar do Luiz Gustavo. Porém, para o jogo específico do final de semana, eu acho que vai ser um jogo onde o São Paulo vai ter a posse de bola. Apesar de ser fora de casa e tal, eu acho que o Luiz Gustavo seria uma boa, porque em jogos que o São Paulo vai ter a bola, o Luiz Gustavo ele se dá bem. Ele consegue sair jogando, ele tem um bom passe, ele consegue ter uma boa cadência, uma boa saída de jogo. Agora, em jogos em que o São Paulo, vai ser trocação direta, o time ataca, o time defende, o time adversário é muito rápido, o time adversário é muito físico, eu já acho que o Luiz Gustavo tem dificuldade. Então, a gente tem aí a volta do Alisson, que deve estar voltando nos próximos dias. Tem o Bobadilla, que também está retornando. Sabe, são boas opções. A gente tem o Marco Antônio também, que o Marcos Antônio, né? Que para mim é um bom jogador, tem uma dinâmica diferente. As características do Marco Antônio, eu acho ele com as características parecidas com a do Alisson, um jogador mais dinâmico, mais leve, mais móvel, que consegue carregar a bola, que tem um passe mais qualificado que o do Bobadilla. Ele me lembra o Alisson jogando. Não tô falando que ele joga a mesma coisa do Alisson, não tô falando aqui que ele tem o mesmo nível do Alisson. Tô falando que as características dele me lembram o Alisson. Outra coisa, no ataque do São Paulo, para mim, o Rato tem que continuar no banco. O Eric deu uma nova dinâmica.
tirou um pouco da pressão em cima do Lucas, porque toda a criação do São Paulo fica em cima do Lucas do lado direito, já que o Luciano atuando por dentro. A gente sabe que ele como meio atacante é uma piada, porém quando o time consegue construir para ele e pro Calleri finalizar, ele é diferente, ele finaliza, ele faz gol, ele tem o faro de gol, bate de esquerda, bate de direita, finaliza de cabeça. Ele é um cara que pra fazer gol é diferenciado, mas pra criar a gente tem um grande problema. A gente já cansou de ver atuações do Luciano aí ridículas, errando passe, dando contra-ataque pro time adversário, fazendo corta-luz pro vento. Aquela coisa que a gente vê quando o Luciano volta pra criar jogo. Não é a do Luciano. Então, quando o Eric tá em campo, ele divide a responsabilidade com o Lucas. Cara, quando o Rato tá em campo, Rato, Lucas e Luciano, dá pena do Lucas, porque só ele tenta algo diferente, só ele tenta arrancar, só ele tenta o drible, só ele tenta fazer alguma coisa diferente para quebrar uma linha, para tentar ajudar o Calleri, porque o Calleri não recebe bola, o Luciano não é o meio, o Luciano não é o cara que vai dar assistências na temporada, o Luciano, se eu não me engano, ele tem uma assistência na temporada, gente, um meia, isso é porque ele atua de meia, uma assistência na temporada é menos assistências que o Igor Vinícius, e o Igor Vinícius nem joga, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, o Eric jogando, ele ajuda o Lucas na criação. Ele também faz fumaça, tem o drible, pode vir por dentro, vai pro fundo, dá amplitude pro time. Isso ajuda até que os volantes avancem mais. E principalmente ajuda na criação, porque se essa bola chegar no Luciano no último terço, ali dentro da área, ali ele sabe o que faz. Agora, quando ele tem que criar jogo, quando ele tem que achar, não é a dele, ele não consegue. E eu já disse até pra vocês aqui que pra mim a principal função que o São Paulo precisa urgentemente pra temporada de 2025 é um meia, cara. É um meia pra dar a bola, um meia pra municiar o Calleri, pra municiar o Lucas, pra municiar o Eric, pra fazer esse time jogar, um meia que em jogos difíceis ele com um passe fácil diferente. Tem que ter esse cara. Nem que seja um Renato Augusto da vida. Lembra do Renato Augusto? Não jogava todos os jogos do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, mas quando jogava ele destruía. E ele fez isso contra o São Paulo. 2 lances, 2 jogadas, foi o que ele fez contra o São Paulo. A questão é que na volta o São Paulo amassou o Corinthians também, né? Então, o São Paulo precisa disso. O São Paulo precisa de um jogador diferente. O São Paulo precisa da entrada do Eric para ajudar o Lucas na criação. O Calleri, tem muita gente... Sinceramente, eu não entendo quem critica o Calleri. Pô, o Calleri passa tantos jogos sem marcar. Gente, o Calleri não recebe bola. O Calleri recebe tijolada, pedrada, marretada, bigorna. O Calleri recebe tudo, mas não recebe assistências. Assim, é de contar nos dedos dos últimos 10 jogos do São Paulo. Você não tem 10 assistências que deram pro Calleri fazer gol. Dos últimos 5 jogos do São Paulo, 5, 6, eu vou me lembrar dos jogos contra o Botafogo, que o Calleri teve chances para finalizar. Chega a ser triste ver o Calleri atuando. Porque é um cara que apanha de um lado, apanha do outro, sai de dentro da área para gerar espaço para os outros caras atacarem. É um cara que se entrega, se mata dentro de campo, mas não recebe assistência. O Zubeldia, ele é um bom técnico. Ele tem algumas convicções que para mim são errôneas, algumas convicções que para mim podem ser mudadas, mas em geral o time do São Paulo hoje, apesar de eu saber que o time do São Paulo hoje é um time tecnicamente melhor do que o time do Dorival do ano passado, tem muita gente que fala, mas o time do Dorival ano passado tinha o Beraldo, tinha o Caio Paulista, ok, mas o time do ano passado não tinha o Ferreirinha, não tinha o Eric, não tinha o Bobadilha, assim como titular, sabe? O time do São Paulo hoje é um time que jogam, pra mim, jogam futebol e é mais capaz do que o time do Dorival do ano passado. O time do Dorival ano passado era um time que, cara, se não jogasse 100%, se não tivesse 100% em todas as partidas, não saía vitorioso. Esse time do São Paulo é um time que tem jogos que até não joga tão bem, que até não é brilhante, e é difícil o São Paulo ser brilhante, mas é um time que até em jogos em que ele não dá 100%, em que joga aí 60%, ele consegue a vitória. Tem alguns jogos que o São Paulo não joga tão bem e consegue a vitória. Isso não acontecia ano passado. E isso é prova que o elenco do São Paulo é um elenco melhor e que o treinador do São Paulo é um bom treinador. O São Paulo hoje, ele dificilmente se perde nos jogos.
A gente teve aí São Paulo e Vasco no primeiro turno, que o São Paulo se perdeu. E não me lembro mais de algum jogo assim que o São Paulo tenha assim, jogado extremamente mal. Talvez São Paulo e Cuiabá também, que o São Paulo jogou extremamente mal, mas assim, no ano todo, você tirar aí 2, 3 jogos em que o São Paulo se perdeu, em que o São Paulo simplesmente foi irreconhecível no comando do Zubeldia, isso é algo a ser, sabe, vangloriado. Quero que você deixe aí a sua opinião, quero que você deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!